A capa da revista Veja da semana passada é um retrato perfeito dos tempos em que vivemos, de uma geração definida pela indefinição, como bem definiu o amigo Odailson Fonseca. O título interno da matéria é Amigues para Sempre, numa referência ao tal gênero neutro que faz com que certas palavras terminem em E para suprimir o A e o O relacionados a mulher e homem. O texto diz que, se voltassem hoje ao mundo dos vivos, o escritor Álvares de Azevedo, o poeta Manuel Bandeira e o ex-presidente Floriano Peixoto estranhariam muitas coisas. E uma delas seria o cabeçalho da prova de biologia aplicada no ano passado no colégio em que eles estudaram, o Pedro II, no Rio de Janeiro, o terceiro mais antigo em atividade no Brasil. Ao lado do campo a ser preenchido com o nome de cada estudante, a prova trazia a palavra alunx, em vez de aluno ou aluna. Todos na classe conheciam o significado daquele X. Em mensagens trocadas nas redes sociais, jovens e adolescentes usam a letra assim como o E para suprimir a identificação masculina ou feminina em palavras como amigues ou querides. Na versão com E, mais pronunciável, fica amigue ou queride. É o chamado gênero neutro, utilizado basicamente em duas situações: a pedido, quando o outro diz que quer ser chamado assim ou tratado assim, ou por iniciativa de quem escreve e prefere não cravar se o destinatário é homem, mulher e assim por diante. Por que assim por diante? Porque não são mais apenas dois gêneros atualmente. No Brasil, o Facebook acrescentou em março passado, no espaço destinado à identificação do usuário, 17 novas opções de gênero, além do masculino e feminino. Nos Estados Unidos, são mais de 50. A lista inclui cross-gender, sem gênero, e ainda uma alternativa para personalizar a resposta. Mencionando dados de um levantamento da agência de publicidade J. Walter Thompson, a matéria dá conta de que 76% dos jovens brasileiros não dão importância à orientação sexual dos outros e 82% concordam que as pessoas devem explorar mais a própria sexualidade. Outra pesquisa, coordenada pela psicóloga Luciana Mucci, em Porto Alegre, revelou que 20% dos adolescentes entrevistados já haviam tido relações com pessoas de ambos os sexos. Veja explica que, para a chamada geração Z, a sexualidade é fluida e as preferências nessa área podem mudar ao longo da vida. O indivíduo do sexo masculino, por exemplo, pode passar boa parte da sua existência sentindo-se atraído por outros indivíduos do sexo masculino e mais tarde mudar de ideia, o que não necessariamente quer dizer que começará a gostar de mulheres. Embora essas mudanças sociais assustem pela velocidade com que vem se processando, a gênese delas é algo que vem lá de trás na história. Na verdade, esse cenário atual só foi possível porque a corrosão de certos paradigmas e valores e de uma cosmovisão vem ocorrendo há muito tempo. Os pilares da tradição judaico-cristã tiveram que ser chutados ou reinterpretados por cristãos liberais a fim de que se pudesse defender a ideia de que gênero é, antes de tudo, uma construção social, não uma criação de Deus. A Bíblia deixa bem claro no primeiro capítulo de seu primeiro livro, Gênesis, que um casal é composto por um homem e uma mulher e que o casamento é a união íntima desses dois seres diferentes numa relação heterossexual, monogâmica e de fidelidade. O abandono da cosmovisão criacionista, inclusive por parte de muitos cristãos, levou a este estado de coisas. A mitologização do relato da criação tornou tudo fluido, à la Bauman, relativizou tudo e tornou válido o vale tudo. É um mundo das certezas incertas, dos fundamentos de areia movediça. Aonde vamos parar com essa perda de referenciais absolutos? Alguma sociedade pode sobreviver assim? O curioso é que, embora preguem a tolerância, os defensores dos múltiplos gêneros não toleram críticas. E a chamada da capa da Veja prova isso. Ela diz, embaixo da palavra vendável, em letras garrafais, sexo: na revolução de costumes da geração Z, eles e elas se dizem neutros, e a sexualidade é fluida, e você não tem nada com isso. Então só me resta aceitar tudo. Não posso nem dar a minha opinião. Não tenho nada com a vida dos outros, mas eles podem criticar minha religião e me chamar de fundamentalista porque eu sou criacionista e defendo o casamento heterossexual. Que tolerância é essa que só tem uma via de mão única? A sociedade do livre pensar não quer que eu pense diferentemente do Zeitgeist reinante. É claro que o assunto é muito mais complexo do que isso. É claro que nascem pessoas geneticamente pertencentes a um gênero, mas que possuem características físicas de outro. É claro que há homens e mulheres que, por uma série de fatores e motivos, acabam tendo ou desenvolvendo atração por pessoas do mesmo sexo. Mas daí a dizer que tudo isso é normal e proibir essas pessoas de buscar uma solução que não passe pela simples aceitação do fato é muita intolerância. O cristão não pode e não deve ser homofóbico.
porque não pode e não deve hostilizar qualquer tipo de pessoa. O cristão não pode e não deve forçar ninguém a nada, e precisa respeitar a decisão dos outros, já que o próprio Deus os respeita. Só não me venham dizer que eu não tenho nada a ver com esse assunto. Só não me venham empurrar para o gueto dos ditos preconceituosos, coisa que eu não sou, nem me amordaçar, porque quando isso acontecer, e infelizmente vai, aí teremos perdido todos os traços de civilidade e teremos nos transformado numa nova Sodoma, com pessoas se entregando às suas paixões e desejos desenfreados, com o apoio da mídia e das autoridades, se é que elas ainda terão alguma autoridade. Não sei se Julian Huxley disse isto mesmo, mas a frase é mais do que verdadeira, abre aspas. A razão de nos lançarmos sobre a origem das espécies é que a ideia de Deus interfere com nossos hábitos sexuais, fecha aspas. O mundo se tornou complexo. Estamos cortando o galho em que estamos sentados. Sem fundamentos, as paredes caem. Daqui a pouco, só sobrarão os escombros de uma sociedade perdida, de um mundo sem rumo. Lamento lhes dizer, amigues, mas isso tudo não será para sempre.